Esse é o mais recente lançamento de 2023 da Knipex, o alicate universal de bico no tamanho de 185 mm. Me acompanha nesse review, que esse pode se tornar o seu alicate universal favorito. Eu me chamo Gabriel e seja muito bem-vindo ao canal Meu Review. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um dos lançamentos de 2023 da Knipex, que é o alicate universal de bico no tamanho de 185 mm. Eu vou passar por todos os detalhes e características dele e comparar com seu irmão menor, que eu já mostrei para vocês em vídeo aqui no canal, para saber se com a mudança do tamanho vieram também mudanças em algumas das suas características e funcionalidades. Então vamos para o vídeo. A Knipex é uma marca alemã muito famosa no ramo das ferramentas, principalmente quando a gente fala sobre a qualidade dos seus produtos, mas também principalmente pela sua velocidade de inovação, o que é mostrado ano após ano nos lançamentos da marca. Esse ano, além desse produto, ela também lançou a sua nova mochila e também uma mala, além de um outro alicate eletricista, que em breve eu vou trazer para vocês aqui no canal. Mas antes disso, a Knipex já me enviou alguns produtos que vocês acompanharam lá no nosso Instagram, como por exemplo esse Neck Strip, que faz não só a decapagem, como também cripagem, além do corte, tudo numa mesma ferramenta. Fica de olho aqui no canal que muito em breve vai sair o review desse produto. E se você quiser saber um pouco mais sobre a marca e também a sua história, eu vou deixar um card aqui em cima para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo. Bom, para começar aqui o review, eu considero esse um dos melhores alicates que eu tenho, principalmente por conta de toda a sua força e também versatilidade e agilidade que esse formato de cabeça proporciona. E como esse é um alicate que eu gosto muito, eu estava bem ansioso para ter uma versão maior para ser utilizado em cenários que precisassem de mais força. Basicamente, ambos os dois modelos, eles juntam características que são específicas de dois alicates, que são o alicate universal e também o alicate de bico, tudo dentro de um mesmo modelo. Eu vou mostrar daqui a pouco um pouco mais sobre essas características quando a gente for falar ali da parte da ponta do alicate. Vamos voltar aqui para os modelos que existem desse alicate, além dessa diferença de tamanho, dentro dessa linha 08, que é a linha de alicates universais de bico, existem outros modelos de acabamento de cabo e também do acabamento do metal, podendo o alicate ser cromado ou simplesmente com metal polido, e quanto ao cabo, que vai desde o modelo mais básico, que é aquele cabo fino vermelho, passando por esse modelo da linha Comfort, até o modelo VDE, que são testados e validados pelo Instituto. Uma diferença que ainda não veio para esse tipo de modelo é o gancho aqui na ponta para amarração, que está disponível nos modelos de 145, mas ainda não chegou para esses modelos de 185. E falando agora desse último número, como acontece em toda a linha de produtos da Knipex, ele indica o tamanho total do produto e que nesse modelo está até um pouco abaixo, já que ele está marcando em torno de 195 mm. O peso do alicate também é especificado em 213 gramas e aqui na balança ele está medindo um pouco mais, chegando a 243 gramas. Aqui a título de comparação, o alicate universal da Knipex, de tamanho 180 mm e que pesa em torno de 233 gramas, e por último o modelo de 145 mm, que pesa em torno de 147 gramas. Passando agora aqui para o acabamento do cabo, como eu mencionei, esse é um modelo com cabo do tipo Comfort, que é a linha mais confortável que a Knipex tem, e ela se utiliza de dois componentes, sendo esse vermelho um material mais rígido, que é a base e a estrutura onde ele vai ficar fixo no metal, e esse componente azul, que possui um grip bem significativo, com uma sensação do emborrachado, além de ser um pouco mais áspero do que esse material aqui vermelho. O cabo possui uma espessura de 21,8 mm e um comprimento em torno de 12,5 cm, o que gera um grande conforto, principalmente porque essa área é um pouco mais larga, não gera muita pressão contra a sua mão em cenários que você vai precisar aplicar muita força. E esse é um dos pontos mais importantes em todos os alicates e que precisa ser levado em consideração, já que de nada adianta ter uma parte estrutural metálica com uma alta capacidade de corte e força se você não consegue aplicar força suficiente aqui no cabo por uma questão de desconforto. Observa aqui a diferença da espessura do cabo do modelo de 145 mm e também aqui lado a lado com o modelo do alicate universal da Knipex, onde aparentemente eles dividem exatamente o mesmo modelo de cabo. E vamos agora para as características aqui da ponta, que na verdade são um grande diferencial que esse modelo tem frente a alicates comuns. Como eu mencionei, ele junta características tanto de um alicate de bico, como também de um alicate universal, onde você pode ter as características tanto do alcance, como também a robustez, que só um alicate universal tem. Pegando os alicates aqui lado a lado, basicamente o que a Knipex fez foi uma espécie de uma fusão desses dois modelos, chegando então nesse modelo com um formato híbrido. Mas observa que existem algumas diferenças, principalmente quanto à espessura, e isso traz algumas vantagens que só esse modelo consegue ter. Quando você pensa num alicate de bico, a primeira e principal função dele, sem dúvida, é ter um alcance maior e uma ponta muito fina para conseguir entrar nos locais que sejam confinados. Porém, existe um ponto contra desses alicates, que é a espessura do material, ou seja,
quanto mais longo e fina a sua ponta, num cenário em que você precisa fazer uma alavanca ou uma torção, essa ponta tende a torcer e se movimentar com muito mais facilidade por conta dessa característica. Já o modelo universal, ele não sofre com esse problema, até por conta de toda essa espessura que ele tem, onde se torna praticamente impossível que ele faça qualquer jogo em cenários que você faça muita torção, mas por outro lado, em matéria de alcance, ele não consegue fazer muito bem esse papel, como vocês podem ver aqui nesse espaço confinado, onde eu coloquei, por exemplo, um pequeno parafuso. Quando você chega com o alicate, você até consegue encostar no parafuso, mas você não consegue pegar esse parafuso porque ele é muito pequeno e o alicate não consegue esse alcance. Observa que com esse modelo, você consegue pegar facilmente a ponta, fazendo isso de qualquer posição. E, em paralelo a isso, o caimento aqui da ponta só acontece aqui no final, o que dá a ele a resistência de um universal junto com o alcance de um alicate de bico de pelo menos 160 milímetros. Ou seja, você consegue fazer as atividades de um alicate universal aliado à parte das funcionalidades desse alicate de bico. Uma outra característica por conta desse formato é que ele permite que você faça torções de metais, o que pode ser com um arame ou até com um fio rígido, e principalmente quando você não quiser marcar a peça, ele possui aqui essa pequena área, que é uma área vazada específica para você pegar esse tipo de material, que você pode fixar e fazer uma torção sem você marcar ou estragar a peça. Observa que você também consegue fazer alguns ângulos um pouco mais fechados do que você faria, por exemplo, com um alicate universal. Pegando aqui o alicate de bico, observa aqui a dificuldade que ele tem para fazer esse giro. E dá para sentir aqui na estrutura como ele sofre na hora de fazer esse movimento. Uma outra utilidade interessante desse espaço é para você encaixar e puxar, por exemplo, pregos ou parafusos, ou até segurar esses pregos na posição para que você possa utilizar um martelo. Uma outra característica bem interessante que eles adicionaram e que também está presente no outro modelo de 145 mm está nesses dois mordentes aqui da frente, onde um dos lados eles são alinhados em linha reta, enquanto aqui do outro lado ele possui um leve arredondado nessa parte de baixo, e isso é proposital para que você consiga fixar, utilizando 3 pontos, alguns objetos planos com mais facilidade. Pegando aqui uma chave Allen como exemplo, observa que quando eu encaixo ela aqui na parte do alicate, toda a parte que é reta fica encaixada, enquanto aqui do outro lado, somente essa parte aqui inferior encosta na peça, mas isso permite que ela fique muito firme, ao contrário do que acontece com o alicate de bico, onde ela facilmente sofre qualquer alteração, porque aqui ele basicamente só tem 2 pontos de contato. Observa aqui nesses mordentes da ponta uma característica também bem interessante, que é especificada na patente da Knipex, que os mordentes são desenhados para se cruzar, garantindo maior gripe na hora de travar alguns objetos. Observa aqui que mesmo o alicate de bico, ele tem um espaçamento e não sobrepõe nenhum dos mordentes. Quanto ao terceiro mordente, aqui não houve muita alteração vinda do modelo anterior, onde ela possui o mesmo formato e que, por conta do tamanho do alicate maior, obviamente também aumentou, mas um ponto bem interessante é que, se você comparar aqui com o modelo universal, o fato desse alicate possuir mais área de bico fez com que também eles pudessem aumentar essa área de gripe, que ficou significativamente maior do que o modelo universal. Fazendo um comparativo rápido, essa área tem em torno de 13,5 mm contra 7 mm do modelo universal normal. Ou seja, a gente está falando de mais do dobro de capacidade, o que permite que você pegue objetos cilíndricos maiores. Observa como é que fica aqui um cabo de 25 mm na estrutura desse mordente, onde ainda tem bastante espaço, que provavelmente seguraria um cabo muito maior, e aqui o alicate universal, que basicamente ocupou no diâmetro desse cabo. E saindo dos mordentes e indo para a aresta de corte, aqui houve uma alteração da Knipex frente ao modelo de tamanho de 145 mm, onde lá a dureza da aresta de corte era de 61 na escala de Rockwell, e nesse modelo deixou essa aresta de corte mais rígida, com uma dureza de 64 na escala de Rockwell. Isso permite que esse modelo corte objetos mais duros do que o modelo menor, que já era extremamente forte e capaz de cortar parafusos e pregos, e também arames. As especificações da capacidade de corte informadas pela Knipex é que ele pode cortar um objeto duro de até 3 mm, de dureza média alta, objetos de 3,8 mm de diâmetro, e consegue cortar cabos de cobre que têm até 13 mm de diâmetro ou até 25 mm de seção de cabo. Só a título de comparação, tanto o universal de 180 mm quanto esse modelo de 145 mm tem uma capacidade máxima de corte de cabo de cobre de seção de até 16 mm². Porém, uma coisa importante a observar é que esse modelo universal corta fio piano de até 2 mm, enquanto esses modelos não são especificados para corte de fio piano. Observa aqui também que o diâmetro da aresta de corte é muito similar ao modelo universal, tendo um tamanho de 16,7 mm, o que é um pouco acima aqui do modelo universal. E por
último, um detalhe muito importante que está relacionado a essa capacidade de corte desse alicate e que é um dos grandes diferenciais do modelo de 145mm, está no seu pivô adiantado, mas principalmente também no tamanho do seu pivô. Observa que no modelo de 145mm, como o pivô é bem pequeno, o que faz automaticamente você se aproximar cada vez mais da aresta de corte, gerando uma maior alavanca e uma facilidade maior na hora do corte. Para esse modelo de 185, a Knipex acabou aumentando um pouco o pivô, até por conta da pressão que ele vai receber, porém se você comparar aqui com o alicate universal, que também é de alta alavancagem, observa como esse pivô ainda é menor, tendo um diâmetro em torno de 9,3mm, enquanto o pivô do universal tem em torno de 11,3mm. A distância para a aresta de corte é de 6,5mm e do universal em torno de 7,10mm. Ou seja, esse alicate universal de bico exige menos força da sua mão na hora da realização de algum corte. Vamos agora fazer alguns testes práticos para a gente verificar se essa diferença é perceptível. Vamos começar aqui por um cabo pequeno de 0,75. Vou fazer aqui alguns cortes. Ele corta muito fácil. Uma decapagem. Ele corta. Vou passar aqui para um cabo de 2,5. Também corta com muita facilidade. Vamos decapar esse cabo também. Também corta muito fácil. Vamos agora cortar um cabo paralelo de 2,5. Também nenhuma dificuldade para ele. Vamos cortar aqui com o universal. Também basicamente a mesma sensação. No fio rígido de 2,5. Também muito fácil. Mesma sensação no modelo de 145. E também aqui no universal. Passando agora para um cabo de 6mm. Também corta que nem manteiga. O universal também, mesma sensação. O modelo de 145 também, cortando com bastante facilidade, bem similar a todos os outros dois. E vamos subir agora para 16mm. Vamos fazer aqui o corte, um pouco mais de força, mas nada significativo. Com o modelo universal, já precisei aplicar um pouco mais de força. E com o modelo aqui de 145, por conta da aresta de corte dele pequena, o cabo correu e acabou não cortando completamente no movimento só, mas ele corta com certa facilidade, sendo até levemente mais fácil do que o modelo universal. E vamos agora para a capacidade máxima dele, que é de 25mm. Vou posicionar aqui o cabo e vamos lá para o corte, que já foi bem mais difícil, mas você vê que cortou sem problema. Como eles também são projetados para cortar objetos rígidos, vamos cortar aqui esse prego de 2,4mm. Vamos ver como é que ele se sai. Vou posicionar ele aqui. Ele corta muito fácil, sem nenhuma dificuldade. E aqui aquele arame que a gente entortou. Vamos cortar aqui um pedaço dele. Também muito fácil. Praticamente não sente para realizar esse corte. Em resumo, a ansiedade dos clientes da Knipex finalmente encerrou com a chegada desse modelo de tamanho de 185mm. Desde os clientes que já tinham um modelo menor e que estavam satisfeitos, mas que também queriam uma possibilidade de ter um alicate maior para mais alavanca e mais força, além daqueles que simplesmente não compraram esse modelo por ser pequeno demais e agora ele passa a estar disponível, não só mantendo as mesmas funcionalidades, como também aumentando sua capacidade de corte e também da especificação da aresta de corte, que tem uma dureza superior, agora com 64 na escala de Rockwell. O alicate também permanece com o mesmo conforto de uso que são característicos da marca e, sem dúvida, nesse tamanho, permite que você faça mais alavancas de torção sem perder a capacidade de alcance que normalmente só um alicate de bico pode te dar. Ou seja, se você utiliza muito o alicate universal e de vez em quando precisa de uma funcionalidade do alicate de bico, bem provável esse modelo possa substituir esses dois alicates, liberando um peso na sua mala e trazendo mais agilidade para o seu trabalho. Um único ponto que me incomodou um pouco nessa unidade que chegou para mim é que ele veio um pouco preso, não ficando solto, como acontece com os alicates da Knipex, como por exemplo no próprio alicate universal ou até no modelo de 145mm, que normalmente chegam de fábrica dessa forma. E deixa agora a sua opinião aí na descrição sobre o que você achou sobre esse modelo e também sobre a exclusividade aqui do canal de conseguir esse modelo tão rápido, antes até dos canais estrangeiros. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo e se inscreve no canal, o que suporta a gente para trazer mais conteúdos como esse, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, um abraço.